Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus. Querido Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua presença nesta manhã. Derrama sobre nós o Espírito Santo que Jesus prometeu. Que possamos sentir, Pai, nossa mente aberta para assimilar a mensagem da Tua palavra. Responde os anseios que estão nos corações dos Teus filhos. Traz a todos nós paz em meio à guerra, serenidade em meio às angústias, esperança em meio à desesperança, conforto em meio a tanto desabrigo, fome e violência. Pai eterno, ouve a nossa prece, derrama sobre nós o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Quando será o fim? Todos nós ouvimos pela televisão e vimos as cenas dramáticas do ônibus Columbia. Como foi triste. O ônibus Columbia podia ser lançado para dar a volta na Terra. E é interessante que tudo que se passava dentro daquela espaçonave era transparente, era visto por todos, era assistido por todos. Eu estava pensando no nosso planeta Terra e pensando que o nosso planeta Terra é mais do que um planeta. É uma grande e gigantesca espaçonave. A Terra é uma grande e gigantesca espaçonave que viaja pelo espaço afora, em sua órbita, numa velocidade incrível de 107.275 quilômetros por hora, em sua trajetória em torno do Sol, precisando pelo menos 365 dias, um ano, para completar a sua viagem em torno do Sol. Pensem um pouquinho no que representa esta velocidade na qual estamos viajando neste exato momento. Quando você entra num jato indo para o Brasil, ou vindo do Brasil para cá, lembra-se que aquele jato está viajando na velocidade de 900 km por hora. E é bastante, não é? 900 km por hora. Mas lembre-se que a espaçonave Terra viaja no espaço na velocidade de 107.275 km por hora. E mesmo assim precisa de um ano para dar a volta no Sol. Pense no tamanho do Sol. Pense na velocidade da espaçonave Terra. Mas esta espaçonave, ela não só gira em torno do Sol, ela também gira em torno de si mesma. Girando em torno de si mesma, ela precisa de 24 horas para dar o giro. Numa velocidade de cerca de 40.257 quilômetros por hora. Ela gira nesta velocidade em torno de si mesma, em torno do seu próprio eixo. Por isso ela, em 24 horas, dá o giro em torno de si mesma. Quando nós olhamos para a Terra, parece que tudo é estático. Parece que tudo é parado. Mas, queridos, nada é estático. O mundo de Deus é dinâmico. A fé é dinâmica. A igreja é dinâmica. Deus é dinâmico. O universo criado por Deus é um universo dinâmico. Tudo está em movimento. Nada é estático. Estamos viajando pelo espaço. A Terra tem estado viajando nessa incrível velocidade já por 6.000 anos. Desde que o pecado entrou, desde que Satanás atacou a espaçonave Terra, já temos 6.000 anos. Já estamos no 7º milênio. E podem crer, meus queridos, que os próximos anos estão reservando momentos dramáticos em nossa viagem pelo espaço. Os próximos anos serão os mais conturbados de toda a viagem.
o trajeto mais perigoso está logo à nossa frente. A espaçonave Terra, que sofreu muitas avarias, já tem quase que todos os seus sistemas de alarme emitindo sons, sinais de alarme, luzes vermelhas. Os tripulantes dentro desta espaçonave chegam a mais de 6 bilhões. Mais de 6 bilhões de tripulantes. E nem sempre estes tripulantes se entendem. Nem sempre existe acordo. Como as brigas entre os tripulantes dentro desta espaçonave Terra aumentam dia a dia, a violência aumenta. Em 1942, foi criada então a Organização das Nações Unidas. Inicialmente com 26 países, chamados Países Aliados. Isso foi durante a Segunda Guerra Mundial, quando a sombra tenebrosa do nazismo de Hitler ameaçava o mundo, querendo dominar a espaçonave Terra, tomar conta da espaçonave, o controle, o comando, domínio. E quando foi em 1942 organizadas as Nações Unidas, inicialmente 26 países, eles conseguiram retomar o controle da espaçonave. E Hitler desapareceu na poeira do tempo. Em 1951, a Organização das Nações Unidas escolheu sua sede permanente mundial na cidade de Nova York, onde está até hoje. E a ONU nunca apareceu, pelo menos eu nunca vi e nunca ouvi tanto sobre ONU do que nestas últimas 2 semanas. Muitas vezes durante o dia, diariamente, eu estive presenciando as cenas das sessões da ONU. Quando os terráqueos mais instruídos, cultos e evoluídos da espaçonave foram escolhidos a dedo para estarem ali dentro, naquelas sessões, e mesmo assim não conseguiram se entender. Não houve acordo, não houve entendimento. Hoje, a ONU não é formada somente por 26 países. Foram agregados mais 25. E provavelmente hoje temos outros além dos 25. Todos nós temos que concordar com uma coisa. As intenções da Organização das Nações Unidas são as melhores possíveis. Promover a paz mundial. Promover o respeito ao direito do semelhante. Promover o respeito às fronteiras. O respeito aos mais fracos. Que todos sejam tratados como cidadãos. Que os mais fortes não escravizem e nem explorem os mais fracos. Que as mulheres sejam respeitadas. Que as crianças sejam respeitadas. Porém, meus queridos, a ONU, temos que confessar, não tem sido muito feliz nos resultados. Está lutando, mas não está conseguindo manter a paz mundial. Nem mesmo dentro das suas sessões, a paz. Eu posso entender que lá do espaço infinito, Deus, os anjos, e os outros mundos criados, os outros planetas habitados, estão nos assistindo. Todo o drama da espaçonave Terra acontece ao vivo e em cores, diante dos olhos de uma nuvem de testemunhas. A espaçonave Terra é transparente. É como se fosse de vidro. Tudo o que acontece dentro dela é exposto para o universo inteiro. Nada fica escondido. As brigas dentro dos lares, entre maridos e mulheres, pais e filhos, tudo aparece ao vivo, diante do universo, sendo visto por Deus, anjos e os mundos habitados. A fome, a miséria, os sequestros, a pornografia, a promiscuidade, a guerra entre as nações. Neste exato momento,
O Iraque está sendo bombardeado. Deus, os anjos e os outros mundos estão assistindo o que está se passando dentro desta espaçonave Terra. Como nós agiríamos, queridos? Como nós agiríamos se tivéssemos consciência de que tudo quanto fazemos está sendo filmado e retransmitido ao vivo ao universo? Como a gente se cuida quando sabe que a conversa está sendo gravada? Por exemplo, nós temos classes bíblicas todas as semanas. E quando alguém coloca um gravador ali e diz, pastor, eu vou gravar. Isso me incomoda. Isso me incomoda, por quê? Já nós temos que medir mais o quê? As palavras. Temos que pesar mais o que vamos dizer. Está sendo gravado. Será que nós temos consciência de que não somente uma conversa, quando você liga para uma empresa e diz esta conversa ao telefone será gravada para efeito de segurança e você concorda? Será que você tem consciência, nós temos consciência de que a nossa vida está sendo gravada? Aquilo que fazemos às escondidas dentro de quatro paredes ou no escuro, não é nada no escuro, não é nada entre quatro paredes, tudo está exposto diante do universo. Estamos dentro de uma bola de vidro praticamente, uma espaçonave transparente. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 4, verso 9. Abra sua Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4 e o verso 9. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 4 e o verso 9. Ele confirma o que estamos dizendo quando ele fala que nós, os que vivemos na terra, somos feitos espetáculos para o mundo e para o universo. 1 Coríntios capítulo 4 e o verso 9. Porque tenho para mim que Deus a nós apóstolos nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois nós somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Somos assistidos, somos acompanhados, somos ouvidos, somos filmados, e tudo é retransmitido ao vivo, diante do universo, no macrocosmos criado pelo Criador, nosso Deus, nosso Pai, nosso Salvador. Ainda em Hebreus capítulo 12 e o verso 1. Hebreus capítulo 12 e o verso 1. Abra sua Bíblia. Novamente o apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, capítulo 12, e o verso 1 nos diz que nós estamos sendo rodeados por uma nuvem de testemunhas. Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia, deixemos de brigar, deixemos da violência. Aqui o verso continua, corramos com paciência a carreira que nos está proposta olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Meus queridos, estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. São milhares de milhares, são milhões de seres, anjos. Seres criados e que vivem em planetas habitados e que não pecaram. E o Pai, Filho e Espírito Santo, eles nos assistem. Nada fica encoberto. Nenhum pecado, nenhum crime pode ser praticado às escondidas. Nenhuma injustiça passa despercebida. Deus, os anjos e os outros mundos sabem de tudo e de todos. O que se passa de bom e o que se passa de ruim. Tudo é exposto. Você e eu, meu querido,
fazemos parte desta tripulação de mais de 6 bilhões de homens e mulheres. Nesse último trajeto da viagem, quando nos aproximamos do final da viagem, o trajeto mais perigoso, porque a Terra já foi vítima de atentados, muitos atentados, atômicos, atentados não somente contra a vida, mas contra a própria Terra, a própria espaçonave Terra tem sido atingida. Não é só a vida que está sendo ceifada na Terra. Os próprios alicerces da Terra estão sendo abalados e sacudidos, mexidos, destruídos. Todo mundo está nervoso. Quando você está assistindo um filme e vê aqueles sinais de alerta, sinais vermelhos dentro de uma espaçonave, dentro de um submarino, qualquer coisa semelhante, você percebe que a tripulação fica toda nervosa, toda correndo, não sabem o que fazer, já não coordenam mais os pensamentos. Esta é a situação dos mais de 6 bilhões de tripulantes da Terra, nervosos. Viajamos nervosamente, dirigimos nervosamente, conversamos nervosamente. Isaías capítulo 24. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 24 e os versos 4 a 6. Isaías capítulo 24 e os versos 4 a 6. A terra pranteia, a espaçonave Terra chora, murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, diz o verso 5, a terra está contaminada. Contaminação do ar, contaminação das águas, contaminação moral, contaminação do solo, contaminação dos alimentos, contaminação de tudo. Os ataques contra a terra afetam e abalam a terra. A Bíblia diz que a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis de Deus. Os 10 mandamentos são esquecidos, abandonados. Não existiriam atentados se todos obedecessem fielmente aos santos mandamentos de Deus. E amassem o próximo como a si mesmo. E a Deus como toda a alma, todo o coração e todo o entendimento. E diz mais o verso 5, verso 6. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Verso 19 e 20. De todo será quebrantada a terra. Deus previu os ataques, abalando os alicerces da terra. E Deus disse, a terra será quebrantada. De todo se romperá a terra, e de todo se moverá a terra. De todo vacilará a terra, diz o verso 20, como ébrio, e será movida e removida como a choça da noite. E a sua transgressão se agravará sobre ela e cairá, e nunca mais se levantará. Queridos, Jesus nos falou das guerras e dos rumores de guerra que abalariam a espaçonave terra. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versos 6 a 8. Quando Jesus Cristo, falando dos últimos dias, ele fala das guerras, dos rumores de guerras. Mateus capítulo 24, versos 6 e 8. Jesus fala, e ouvireis de guerras, verso 6, e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E você pergunta, se este não é o fim, o que é o fim? Mas eu creio em Jesus. Por mais que digam que este é o fim, não creia no que digam. Creia no que Jesus falou. Está escrito, Jesus disse, este não é o fim. Não importa se a guerra é contra o Iraque ou contra quem for. Não é o fim.
Não importa que a guerra seja uma terceira guerra mundial envolvendo o mundo todo. Não se atemorize. Não se inquiete, porque este não é o fim. O fim do nosso mundo não é resultado de guerra. O fim do nosso mundo não será resultado da ação humana, da vontade humana, nem de conquistas humanas. Não é o fim. Mas então o que é o fim? Jesus disse, ouvireis de guerras. Mas isto não é o fim. Eu creio no que Jesus falou. Jesus é muito enfático e diz o verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, mas ainda não é o fim. Pestes, mas ainda não é o fim. E terremotos em vários lugares. E o verso 8, mas todas estas coisas são o princípio de dores. O que é tudo isso? Não é o fim. É o princípio das dores. O princípio das dores que antecede o fim. Antecede o fim. O fim não é guerra. Guerra é o princípio das dores que antecede o fim de todas as coisas. Amém? Queridos, aguarda a mim e a você um futuro brilhante. Que não será destruído pela ação humana, pelas guerras humanas, porque Deus tem o controle das coisas. A Bíblia diz, não é o fim. Lá no Kuwait, Iraque, naquela região, estão ali hoje cerca de 250 mil soldados. Muito? Muito? Muito pouco. Vocês não sabem o que é guerra. Diante de nós está profetizada uma guerra em Apocalipse capítulo 9. Abra sua Bíblia. Aquilo ali é guerra. Apocalipse capítulo 9. Apocalipse capítulo 9. Por isso, meus queridos, é bom entendermos que as guerras não trarão o fim do nosso mundo. Não. Porque esta guerra que está acontecendo agora, neste exato momento, bem como esta outra guerra que está prevista na palavra de Deus, que é infinitamente maior do que esta que está acontecendo hoje. Não é o fim. Não é o fim. O fim não acabará em guerra. O fim acabará num tempo de paz mundial. É quando todo mundo estiver em paz mundial e disserem paz e paz, lhes verá repentina destruição. O fim do mundo não verá em tempos de guerra, mas em tempos de paz mundial. Quando todos estarão seguros, certos de que nada vai acontecer, lhes verá repentina destruição. Eu me lembro uma vez, alguém contou uma história para mim, de que alguém estava no céu e estava contando de como chovia, como ele tinha medo da chuva, e como chovia na sua cidade, e tinha um velhinho do lado dele e dizia, que nada, isso não é nada. E ele contava da chuva e das inundações que ele passou por tudo isso, e o velhinho do lado assim dizia, isso não é nada. E até o momento em que a pessoa ficou meio nervosa e disse, escuta, quem é esse velhinho aí? Que tudo que eu falo, ele disse, isso não é nada. Você nunca viu água. Aí o anjo disse, esse é o Noé. Esse é o Noé. Queridos, se nós estamos pensando que isso está aí é guerra, isso não é nada, irmãos. Isso não é nada. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 9. Mas ao mesmo tempo eu quero que o conforto de Jesus encha o seu coração de que o fim do mundo não é guerra. Não é a vontade humana, não é a ação humana que vai trazer o fim a este mundo. Deus está no controle, acima das guerras. Apocalipse capítulo 9. Vamos ler a partir do verso 13. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta,
solta os 4 anjos que estão presos junto a Bagdá. É Bagdá? Ah, é o rio Eufrates, não é? Mas é Bagdá, não é? O rio Eufrates. É lá que está. Rio Eufrates, Tigre, Eufrates. É lá mesmo, no Iraque. Aqui diz, solta os anjos que estão junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano a fim de matarem a terça parte dos homens. Quantos bilhões tripulam a espaçonave Terra? 6 bilhões. Quantos vão morrer nessa guerra? 2 bilhões vão morrer. Quantos vão morrer? A terça parte dos tripulantes da espaçonave. 2 bilhões morrerão. Qual é o exército? Quantos homens estão hoje lá? 250 mil, não é? 250 mil. Quantos soldados estarão envolvidos nesta guerra de Apocalipse 9 e o verso 16? E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Não 250 mil, mas 200 milhões. Queridos, o que está acontecendo na terra ainda não é o fim, mas o princípio das dores, disse Jesus. O fim é indicado não por guerras, porque elas sempre existiram, apesar que hoje são em maior número e mais violentas. Mas então qual é o fim? Como eu posso saber o que é o fim? O sinal dado por Jesus Cristo para indicar o fim está no capítulo 24 de Mateus e o verso 15. Mateus capítulo 24, verso 15, dá o sinal que identifica o fim, que é chegado o fim de todas as coisas. Jesus disse que o fim de Jerusalém seria assinalado por um sinal, uma característica, profetizada por Jesus, o fim de Jerusalém. E o sinal dado para indicar o fim de Jerusalém é o sinal dado por Jesus Cristo para indicar o fim do nosso mundo. Mateus capítulo 24, verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, ou abominação desoladora, quando, pois, virdes que a abominação desoladora, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê? Atenda. O que é a abominação da desolação, da qual falou Daniel? Quando isso acontecesse, o que o povo deveria fazer? Verso 16. Então os que estiverem na Judeia, fujam. E quem estiver sobre o telhado, não desça. Porque é chegado o quê? O fim. Quem voltar vai morrer. Jesus está falando primeiramente da destruição de quem? De Jerusalém. Mas o capítulo fala mais especificamente sobre a destruição final. Porque Jesus falou todo o que está escrito no capítulo 24 em resposta à pergunta dos discípulos. Quando virá o fim do mundo? Os discípulos não estavam falando do fim de Jerusalém. Estavam perguntando quando será o fim do mundo. E a tua vinda. A tua segunda vinda. E Jesus então começou falando da destruição de Jerusalém. E quando Jesus Cristo falou da destruição de Jerusalém, ele disse, olha, um sinal eu vou dar para vocês, de que o fim de Jerusalém chegou. E ele usou então o que está no verso 15. Quando a abominação desoladora da qual falou Daniel, for colocada na terra santa. Queridos, aqui nós temos, do Espírito de Profecia, livro Grande Conflito, página 26. Quando os estandartes idolátricos dos romanos fossem arvorados e fincados em terra santa, então os seguidores de Cristo deveriam achar segurança na fuga. Quando eles deveriam fugir? Quando o estandarte de Roma fosse o quê? Fincado em Jerusalém, terra santa. Isso aconteceu no ano 70 da nossa era. Quando Roma cercou Jerusalém, invadiu Jerusalém, destruíram o templo, que não ficou pedra sobre pedra. E ali no lugar santo, eles fincaram um estandarte idolátrico do Império Romano, Roma Imperial. Abominação da desolação,
que indicou o fim de Jerusalém foi o domínio romano com seu estandarte idolátrico fincado ali. Mas, queridos, esta profecia era uma profecia dupla. Dupla em seu sentido. O que Deus está falando? Que esta profecia da destruição de Jerusalém tem um sentido duplo. Ao mesmo tempo que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmente os terrores do último grande dia. Queridos, para os nossos dias, a destruição de Jerusalém não faz muito sentido, porque já está tão distante de nós. Mas para os nossos dias faz muito sentido estes terrores do último grande dia. E quando será o fim? A abominação da desolação, a abominação desoladora, tem a ver especificamente com Roma. Roma imperial, nos dias da destruição de Jerusalém. Roma papal, nos terrores do último grande dia. Vou repetir, irmãos. A abominação desoladora de Mateus 24:15 tem a ver não com China, o Japão, os Estados Unidos. Tem a ver com Roma. Desde os dias de Jesus até hoje, não existe outra cidade que domine o mundo que não seja Roma. Roma, desde os dias de Jesus, nunca deixou de dominar o mundo. Quando Roma imperial caiu, surgiu Roma papal. Roma é a cidade que legisla sobre o mundo. E a abominação da desolação, que marcou a destruição de Jerusalém, foi o sinal de autoridade romano implantado em Terra Santa, aquele estandarte que eles fincaram lá. Roma papal também tem um estandarte. Roma papal também tem um estandarte que é sinal da sua autoridade e seu poderio, que será fincado nos últimos dias no meio do povo de Deus. E isto vai marcar o quê? O fim da história da espaçonave Terra. O fim. Quando essa abominação desoladora for fincada. É o fim. Fujam. Decreto dominical. Fujam. O que diz a serva de Deus quando surgir o decreto? Fujam das cidades. Como o povo de Deus fugiu de Jerusalém naquele tempo. Não são as guerras. Vai ser um tempo de muita paz mundial. Porque todos vão estar rodeando e todos vão estar submissos ao líder mundial da nova ordem social, Bispo de Roma. Mas, queridos, paz mundial, mas perseguição aos que têm o sinal, o selo do Deus vivo. Aqueles que santificam o sábado do Senhor Deus, o sétimo dia da semana, como sinal de que Ele é o Criador dos céus e da terra. Esses serão perseguidos. Enquanto o mundo vai estar em paz, unidos em torno de uma só doutrina, debaixo de um só poder. A abominação desoladora tem a ver com Roma no passado e tem a ver com Roma no futuro. Ainda diz no maior discurso de Cristo, página 105, outro livro do Espírito Profecia, a ruína de Jerusalém era um símbolo da ruína final, que assolará o mundo. As profecias que tiveram seu parcial cumprimento. Essa profecia teve um parcial cumprimento quando? Na destruição de Jerusalém. As profecias que tiveram seu parcial cumprimento na queda de Jerusalém têm mais direta aplicação a quem? Aos derradeiros dias. Nós. Estamos aguardando para os nossos dias a chegada do estandarte de Roma. Quando o estandarte de Roma será fincado no meio da cristandade, bem no coração do cristianismo, é a abominação desoladora, que vai desencadear um tempo de angústia qual nunca houve. Por isso aqui em Mateus capítulo 24, continue lendo Mateus 24, quando fala da abominação desoladora, no verso 15, logo no verso 21, está falando do tempo de angústia qual nunca houve. Leia comigo, Mateus capítulo 24, versos 21 e 22. Vamos ler.
porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio. O que nós entendemos por uma aflição como nunca houve, irmãos? Podem existir 2 ou 3 aflições como nunca houve? Tempo de angústia qual nunca houve, podem existir 4 ou 5 tempos de angústia qual nunca houve? Um tempo de angústia qual nunca houve, só existirá uma vez. Quando? Quando a abominação da desolação de Roma, nos derradeiros dias, for implantado e fincado no meio da cristandade do povo de Deus. E o povo de Deus abandonar a santa lei de Deus e se curvar diante do líder mundial da nova ordem social, em obediência a este sinal, a este estandarte idolátrico romano, que veio de Roma imperial, e que foi passado para Roma papal, e que foi transferido graciosamente para toda a cristandade. Aqui diz o verso 21, porque haverá um tempo de angústia qual nunca houve, que vai desencadear a partir do decreto dominical. Quando o estandarte for implantado, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Não, mas isso quer dizer, isso aqui se aplica a tal e tal tempo. Queridos, nunca houve. Isso não aconteceu ainda. Nunca houve, nunca haverá outro igual. E o verso 23 fala que será nos dias da volta de Jesus. Este é o fim. As guerras não são o fim, mas isto é o fim. E se alguém disser, verso 23, o quê? Eis que o Cristo está aqui, ou ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Eles vão conseguir enganar os escolhidos, irmãos meus? Não. Se eu dissesse para você, se fosse possível, eu iria visitar a sua casa hoje. Eu irei visitar? Não. Se fosse possível, quando a Bíblia diz que se fosse possível enganaria até os escolhidos, está dizendo não é possível. Porque neste tempo os filhos de Deus, selados pelo selo do Deus vivo, estarão protegidos. Não serão atingidos por aquela guerra mundial. De quantos soldados? 200 milhões de soldados. Quantos vão morrer? 2 bilhões de mortos como resultado. Mas aqueles que servem ao Senhor Deus do céu e da terra serão protegidos, não serão atingidos. Estarão protegidos pelo selo do Deus vivo. Queridos, quando isso acontecer, se cumpre o verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Amém e amém, irmãos. Então Jesus virá, em tempo de paz mundial, mas em tempo de apostasia, quando o estandarte idolátrico romano estiver fincado, implantado no seio do coração do cristianismo. Queridos, nós estamos vivendo em tempos difíceis. A espaçonave terra está sendo sacudida e abalada. Mas Jesus diz, não tenham medo. Esse não é o fim ainda. O fim, atentem. Quem lê, atente para o que está lendo, diz em Mateus 24:15. Quando a abominação desoladora, da qual falou Daniel, for implantada, é o sinal da destruição. Assim como foi o sinal da destruição de Jerusalém, será também o sinal da destruição do fim do mundo. E o fim do mundo. A maioria dos 6 bilhões de tripulantes desta espaçonave já perdeu o senso de direção. Eles já não sabem mais de onde vieram. E por que estão viajando pelo espaço nesta velocidade incrível de 107 mil quilômetros por hora? Estamos indo para onde? Viemos de onde? Não sabem mais. Perderam o senso de direção. Mas nós sabemos de onde viemos. Nós viemos das mãos de um Deus que nos ama e nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Somos dele, ele é o nosso Pai. E sabemos para onde estamos indo.
sabemos que os braços abertos do nosso Pai nos aguardam e nos protegem. Queridos, não importa quão desorientada esteja a tripulação da terra, os que se deixam guiar pela bússola da palavra de Deus, os que amam a Jesus Cristo e são fiéis aos seus mandamentos, para eles não existem trevas, mas luz. E eu termino lendo Isaías 60. Isaías 60 e os versos 1 e 3 a 3. Isaías 60, versos 1 a 3. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e ninguém vai dizer que não cobriram as trevas não cobriram a terra. Ninguém pode dizer não. Sim, queridos, porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão cobriu o quê? Os povos. Mas sobre ti, sobre você, o Senhor virá surgindo, e a sua glória virá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz. A luz do Senhor nasceu sobre você. Aleluia! A glória do Senhor está sobre nós. Os braços do Pai se abrem para nos receber e dizer: benditos do meu Pai, filhos benditos do meu Pai. Vinde, possui por herança o reino que vos está preparado. Amém? Amém. Aleluia. E glória ao nome do Senhor.